Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Amigo é suspeito de mandar matar empresário por dívida. Cleberson Castro de Oliveira, Maria Isabel Oliveira Ferro, Claudimar de Lima Souza e um adolescente de 17 anos são acusados de participar da execução do empresário Francisco Evanildo Pinheiro de Lima. O crime ocorreu no dia 6 de abril na loja de materiais de construção da vítima, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste, no dia 6 de abril. Eles foram apresentados na manhã desta segunda-feira na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, no bairro Alvorada, também Zona Oeste. O mandante, segundo a Polícia Civil, é Claudimar, que era amigo da vítima e devia cerca de R$10 mil ao empresário. Inclusive, o acusado chorou muito no velório de Francisco Evanildo e carregou o caixão no enterro. É o que afirma o investigador de polícia Eliel Souza Paulo, que era amigo do empresário e do mandante do crime. E chorava constantemente, lamentando pelo ocorrido que tinha acontecido com o colega, com o Nildo, que tinham matado o Nildo, abraçava os colegas, pedia para as pessoas darem até um consolo para ele, como se ele não tivesse tido nada com a situação. Foi para o velório, depois do velório, no dia seguinte, ligava para a família da vítima, fazia visita para a família da vítima como se não soubesse de nada. O camarada totalmente frio e calculista. Durante a apresentação dos acusados, familiares e amigos protestaram pedindo justiça e levaram cartazes para a delegacia. Segundo o investigador de polícia Eliel Souza Paulo, todos ficaram surpresos quando as investigações mostraram que Claudimar, amigo íntimo do empresário, tinha tramado tudo. Todo mundo ficou sem saber o que dizer, O camarada mandou matar, ninguém acreditou, mas é uma coisa que foi ele mesmo que falou, foi eu que mandei, porque ele estava me devendo, Eu estava devendo R$10 mil, ele não tinha como eu pagar, só estava pagando juro, aí eu tive que arranjar alguém para mandar matar ele. O delegado Adriano Félix afirma que o próprio Claudimar confessou e contou como o crime foi arquitetado. O Claudimar entrou em contato com a Maria Isabel, onde ele já tinha tido um relacionamento em 2011, e a partir daí a Maria Isabel contratou os outros dois executores. O Claudimar ofereceu a quantia de R$4 mil, R$3 mil para dividir entre os executores e R$1.000 para comprar e alugar a arma. Cleberson, Claudimar e Maria Isabel foram indiciados por homicídio qualificado. Eles serão encaminhados para os centros de detenção provisória masculino e feminino, respectivamente. O menor foi encaminhado para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Homem é morto na Praça da Polícia em Manaus. Ele teria roubado o celular de uma mulher quando foi pego pela população. Imagens de celular mostram o momento em que o homem foi socorrido por equipes do SAMU. Porém, já era tarde demais. Segundo testemunhas, era por volta de 7 horas da manhã, quando o homem, até agora não identificado, veio correndo com 2 telefones celulares de uma vítima. Ele teria roubado esses celulares. Neste ponto aqui, no poste, ele foi amarrado por pessoas que estavam por aqui e foi linchado. Quando a polícia chegou, ele já estava morto. Neste local, o IML fez alguns exames e levou o corpo daqui. O dono da banca de revista, que fica na frente de onde tudo aconteceu, Erlidon Lacerda, deu detalhes do fato. Pegaram ele e bateram nele, amarraram ele no poste aí, de cabeça para baixo, e depois bateram muito nele. Depois ele só evacuaram todinho, todo mundo sumiu aqui, ele ficou demais no chão aí. Não foi depois que a polícia chegou, era saber que ele estava em óbito já. Ainda segundo o autônomo, o número de roubos de celulares tem aumentado bastante no entorno da Praça da Saudade. A violência também. Teve uma reunião aqui no Comando Geral aqui, aí depois dessa reunião que teve aqui, nós divulgou aqui que estava faltando muito assalto aqui, eles vieram aqui, conversaram com o pessoal aqui, mandaram uma dupla de corpo da minha para cá. Aí que amenizou mais o assalto aqui, mas direto tem gente envolvendo roubar celular aqui, usuário de droga, toda hora. Este teria sido o segundo caso de linchamento e morte na área em uma semana. Segundo testemunhas, outro homem envolvido em roubo de celular no centro foi morto na Guilherme Moreira. A polícia investiga os 2 casos. Eleição suplementar para governo faz vereadores colocarem partidos à disposição de candidaturas.
Após o TSE cassar o mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira, o assunto virou a pauta dos vereadores nos bastidores da Câmara. E já tem até parlamentar anunciando a pré-candidatura, mesmo sem o consentimento do partido, como é o caso do vereador Carlos Porta, do PSB. Estou à disposição. Se o deputado Serafim e Marcelo Serafim disserem vai, porque assim... eu trabalhei no distrito e no distrito industrial uma coisa é certa lá, a antiguidade é posto. Então eu estou aqui na terceira fila. Se me deixarem, eu entro. Outros, porém, preferem a sensatez. O vereador do PDT, Diego Afonso, faz parte do time da cautela. Ele prefere destacar os nomes do partido que podem disputar a eleição inédita. Eu cito aqui alguns nomes que já aparecem nas pesquisas, o caso do ex-governador Amazonino Mendes, da mesma forma a doutora Marlides, como o deputado Issa Abraão, o deputado Adjunto Afonso, o jovem vereador Diego Afonso. O PDT está preparado para o processo eleitoral. O vice-presidente da Câmara Municipal, Felipe Souza, disse que o PTN também está pronto para assumir papel de protagonista, mesmo integrando a base aliada do prefeito na Casa Legislativa. O PTN pode ou não, inclusive nesse processo, lançar a candidatura. Então é uma coisa que nós vamos discutir internamente no partido. A possibilidade existe, o PTN é um dos partidos que mais cresce a cada eleição no Amazonas, tanto no estado quanto na capital. E hoje nós já temos bastante musculatura política, então é algo que será discutido também internamente. Mesmo o papel quer ter o PHS. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Wilker Barreto, o partido tem hoje condições de ter candidato próprio. O PHS pode ter candidato próprio? Tem todos, não tem só eu, tem outros nomes no partido, ou seja, o partido que consegue ter uma capilaridade de estar presente em quase 80% do Amazonas e bem atuante na capital, obviamente pode e deve participar, porque a boa política se faz desta forma, participando e contribuindo. Outro partido que não descarta ter candidato próprio é o PMN. Enquanto as convenções não chegam, as articulações crescem no parlamento. É apenas o início do debate político, que vai esquentar ainda mais com a definição de todos os candidatos ao governo do estado. A empresa de ônibus Açaí, que opera na zona norte de Manaus, teve 100% da frota paralisada entre 4 e 5 horas da manhã desta segunda-feira. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, cerca de 15 mil pessoas foram prejudicadas. Ainda de acordo com o Sinetran, a saída dos ônibus da garagem da empresa foi impedida por membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus. O motivo do ato não foi informado pelo Sinetran. Segundo trabalhadores, a falta de pagamento de horas extras seria um dos motivos para a suspensão do serviço. A empresa Açaí opera com 116 ônibus em 17 linhas da zona norte da capital amazonense. A Prefeitura decreta a situação de emergência social provocada pela intensa imigração de índios venezuelanos à capital amazonense. Acampados desde o início do ano na rodoviária de Manaus em condições precárias, os indígenas venezuelanos chegaram ao país depois da forte crise econômica e a falta de alimentos no país vizinho. Segundo o último levantamento feito pelos órgãos de assistência social, mais de 400 índios encontram-se na capital. São jovens, adultos, idosos e principalmente crianças. Algumas delas usadas pelos próprios pais na mendicância, feita em alguns cruzamentos da cidade, algo que tem causado a revolta da população. Eu acho errado, porque os haitianos estão aqui, entraram em Manaus, eles trabalham, eles vendem banana, eles vendem picolé e elas não, elas vêm e ficam pedindo esmola, pedindo dinheiro, ela está pedindo esmola, Elas podendo estar trabalhando que nem eles. É tamanho a meio-dia, uma meninazinha, eu acho que tinha bem 5 anos. O travesseiro dela era o meio-fio. De repente um carro desgoverna, mata e aí, As mães fazem os meninos gritar e chorar para pedir esmola, chorar. Ela grita com os meninos para eles chorar, para ficar com dó. Por que não trata dos brasileiros primeiro, para depois tratar dos venezuelanos? Apesar da polêmica, a juíza titular da Vara da Infância e da Juventude, Rebeca Mendonça de Lima, disse que as autoridades municipais e estaduais estão de mãos atadas, uma vez que cabe à União intervir nesta situação. O judiciário estadual está de mãos atadas porque essas crianças, nós poderíamos agir em caso delas estarem
em situação de risco. Como elas não estão, não é atribuição nossa. O problema fez a Prefeitura decretar situação de emergência social devido ao intenso processo de imigração dos indígenas venezuelanos para a capital amazonense. O decreto foi publicado no último dia 4 de maio. A Prefeitura determinou que fique em alerta máximo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, que deverão priorizar ações emergenciais humanitárias no município de Manaus. Para a juíza da Vara da Infância e Juventude, Rebeca Mendonça, o problema é crítico e precisa ser resolvido. Várias reuniões já foram feitas entre Sejusc, Ministério Público Federal, Semasd, CEAS, Ministério Público Estadual, para que se tentasse resolver, chegar a alguma solução em relação a essas pessoas, né? Que cada vez o número aumenta mais. Mas, assim, até onde eu sei, não se chegou a nenhuma solução mais efetiva que realmente resolva de uma maneira mais rápida. Nesta terça-feira, a Caritas Arquidiocesana, que tem acompanhado e auxiliado um grupo de indígenas venezuelanos, juntamente com a Pastoral do Imigrante, irá falar sobre a real situação dos índios que migraram para Manaus em busca de sobrevivência. Cesta básica de Manaus chega a quase R$ 400, de acordo com a pesquisa do DIEESE. Os números são referentes ao mês de abril. Pois é, então a cesta básica, mais uma pesquisa foi divulgada pelo DIEESE e nós vamos saber agora com o Hinaldo Seixas como é que ficou aqui em Manaus o valor, o preço da cesta básica. Qual foi o vilão desta pesquisa do mês de abril agora? Como vocês gostam de chamar, a gente poderia dizer que foi o tomate, né? Que foi o produto que mais aumentou de preço em Manaus. Não só em Manaus, ele teve um movimento de subida em todas as 27 capitais. O mesmo movimento do tomate foi o mesmo movimento do custo da cesta básica. A cesta básica, as cestas básicas aumentaram em todas as 27 capitais do país. A carne também teve algum problema com o preço dela? A carne aumentou também, e daí um pouco que nós tivemos, apesar de que nós apreciamos 9 produtos que reduziram o seu preço, né, entre eles a banana, que é um produto regional, mas 9 produtos baixaram e somente 3 subiram de preço. O primeiro foi o tomate, seguido da carne e depois o arroz. Mas, concretamente, o tomate e a carne, como representam valores altos, né, na composição da cesta, eles conseguiram neutralizar essa grande queda, que poderia ter havido uma redução do preço, e não houve. Houve um aumento de 0,55%. Né? Ficou em quanto, então, o valor concreto? 373 e algumas décimas, que eu não me lembro aqui. Então, os mocinhos da pesquisa, quem são? Olha, você tem, como eu falei, tem no caso a banana, que foi o que mais, mas nós tivemos o café, óleo de soja, manteiga, quer dizer, vários produtos, né, que reduziram os seus preços, que a gente vai publicar aí a tabelinha normal e o consumidor pode acompanhar. Portanto, mais de R$ 300 custando a cesta básica aqui na cidade de Manaus. Há uma semana para o Dia das Mães, a Secretaria Municipal de Limpeza Pública intensifica os serviços nos cemitérios da cidade. No próximo domingo, o país comemora o Dia das Mães, uma data que costuma movimentar o comércio, restaurantes e também os cemitérios. Em Manaus, existem 6 na área urbana e 4 na zona rural, para dar conta de deixar tudo pronto para os visitantes que vão visitar o jazido das mães que já se foram. A Secretaria Municipal de Limpeza, Semusp, intensificou os serviços de capinação e varredura há um mês da data, como explica a coordenadora dos cemitérios de Manaus, Daniele Soares. Desde o início do mês de abril, intensificando os serviços de limpeza, né, que vai se prolongar até o sábado. Ao todo, 80 servidores trabalham nos 10 cemitérios da cidade até domingo. E também nós vamos ter equipe de varrição no sábado e domingo também, para poder organizar os cemitérios para os visitantes. Durante essa semana, também se intensifica a venda de velas e flores nas portas dos cemitérios. A coordenadora destaca que os horários de funcionamento serão mantidos, de 7 da manhã às 5 da tarde, a parte administrativa. Mas os portões ficam abertos ao público até às 6 da noite, inclusive no domingo. A Avenida Brasil, em frente à Prefeitura, corre o risco de ser interditada. Parte da via cedeu e, sem reparos, os congestionamentos são as maiores reclamações dos motoristas.
A Avenida Brasil, no sentido bairro-centro, perdeu uma das faixas há mais de um mês e, principalmente nos horários de pico, tem representado dor de cabeça para os motoristas. Parte da via cedeu e foi interditada, porém o trabalho de reparo ainda não começou. Por baixo do local passa um córrego e o fluxo de água pode ser um indício de que outro trecho também venha desabar, afirmam os motoristas. A área problemática fica bem na frente da prefeitura e, apesar da proximidade com o poder público, ainda não tem uma solução à vista. Sobra a reclamação dos motoristas. Precisa dar uma agilizada o mais rápido possível. Tem que melhorar o quanto mais rápido, né? Que agora o negócio está muito difícil, né? Quando está o fluxo mesmo de trânsito, é complicado, ó. A filona fica bem grande, e bastante tempo, já está uma coisa simples de ser resolvida, né? E o pessoal complica demais aqui em Manaus, né? E na frente da prefeitura. A Secretaria de Obras afirma que está realizando obras emergenciais em outros pontos da cidade e, tão logo possível, fará os reparos na Avenida Brasil. Enquanto isso, os congestionamentos vão testando a paciência dos motoristas. Dando continuidade ao programa Amazônia Conectada, o Exército Brasileiro enviou nesta segunda-feira a balsa com os cabos para a implantação da rede de fibra ótica. O projeto iniciado ano passado pelo Exército tem como principal objetivo integrar a Amazônia através da internet, levar fibra ótica para melhorar a qualidade e para muitos lugares onde nem existe conexão. Nessa terceira etapa, a região que será beneficiada será Manacapuru e Tefé. A balsa com 600 quilômetros de cabo desceu os rios da Amazônia nesta segunda-feira. O general de brigada Edson Roche explica como será a implementação. É um ganho para a sociedade em geral. Vai permitir o acesso à internet, a vários órgãos governamentais, várias instituições que estão associadas a esse projeto. Então, é mais um passo para o desenvolvimento da nossa região amazônica. E destaca os principais desafios do projeto. O Rio Negro, por exemplo, tem um trecho aqui que ele tem 96 metros de profundidade. Então, para fazer o lançamento desse cabo nessa profundidade, eles têm que fazer com calma para que o cabo não sofra tensão. O Rio Solimões, nós estamos na época das cheias, então a correnteza está muito forte, muito entulho, muito tronco, muita coisa descendo. Tem um trecho de 78 metros, então para fazer o lançamento nesse trecho requer mais cuidado para que o cabo seja solto numa velocidade adequada. Os cabos de fibra ótica foram fabricados na Noruega. Para resistir aos rios da Amazônia, foram necessários estudos e apenas uma empresa conseguiu desenvolver. Ao todo, 900 toneladas serão utilizadas nessa terceira etapa, que vai de Manaus a Manacapuru e de Manacapuru a Tefé, e depois volta para Manaus até Novo Airão, como explica o coronel Marcelo Correia, coordenador do programa Amazônia Conectada. Vai ser o lançamento do cabo entre Manaus e a cidade de Manacapuru e de Manacapuru a Coari, e depois de Manaus a Novo Airão, no Rio Negro. Esta terceira fase foi orçada em 15 milhões de reais, 60% mais barato que as demais fases. Foi contratada uma empresa que executou todas as atividades. E agora em vez de contratar uma empresa para fazer todas as atividades, foram contratadas 3 empresas. Uma empresa para realizar a batimetria, ou seja, o levantamento hidrográfico, uma outra empresa para realizar exatamente o lançamento propriamente dito, e a outra empresa de mergulhadores. Com isso aí barateou bastante os custos. A operação deve durar em média 30 dias para ser concluída e conta com mais de 60 profissionais, que incluem mergulhadores profissionais, soldados e engenheiros. Esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens desta segunda-feira, acesse nosso canal de vídeos no endereço youtube.com/TV Tiradentes. Envie também sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Muito obrigado por sua companhia, uma excelente noite. Até amanhã.